Sejam todos bem-vindos, eu sou o Danilo Dias e essa é a sessão Ficha Técnica do canal Mais 5 Minutos. Sempre que rola a primeira edição de alguma coisa no mundo, a gente sempre registra os acontecimentos. Sobretudo no futebol, a gente vê quando tem o primeiro gol, ou o primeiro grande vencedor de uma Copa do Mundo, ou o primeiro grande artilheiro de uma competição. E o primeiro gol da Copa do Mundo, em 1930, no Uruguai, não aconteceu no Estádio Centenário, que é o mais conhecido. Na verdade, aconteceu no Estádio Pocitos, que fica localizado no bairro do mesmo nome, na cidade de Montevidéu. Na verdade, naquele primeiro dia de Copa do Mundo, estavam acontecendo dois jogos de forma simultânea. Um deles era Estados Unidos e Bélgica, e o outro era França e México. O jogo entre Estados Unidos e Bélgica estava acontecendo no Parque Central. É um estádio que resistiu desde aquela época e vem sendo utilizado desde então pelo Nacional. Passou por algumas reformas, mas manteve a sua arquitetura principal e hoje é um dos estádios mais cultuados da cidade de Montevidéu, junto com o Estádio Centenário, que é onde o Peñarol manda seus jogos, principalmente nos dias de hoje. Embora o Nacional também utilize o Centenário para mandar seus jogos importantes. O outro jogo acontecia no Estádio Pocitos, entre México e França. Só que, na verdade, o Estádio Pocitos ele não foi mantido como foi mantido o Parque Central. O Pocitos era de propriedade do Peñarol, e o Peñarol, na verdade, não tinha só o Pocitos naquela época, tinha também o Parque Las Acácias, que foi um estádio que ele passou a utilizar tempos depois. Para a gente fazer uma comparação entre os dois estádios, o estádio do Parque Central tinha cerca de 10 mil pessoas no jogo entre Estados Unidos e Bélgica. Já o estádio Pocitos tinha cerca de 1.000 pessoas, mais ou menos, ali no jogo entre França e México. E os jogos, como aconteciam de maneira simultânea e a informação não era tão rápida como era nos dias de hoje, só depois do jogo que foram contabilizar que o primeiro gol feito numa Copa do Mundo foi do Lohan, da França, aos 19 minutos no estádio Pocitos. E aí entra o desapego à história do futebol. O estádio Pocitos, em 1933, praticamente parou de ser utilizado por conta do Peñarol utilizar não só o Pocitos, mas também o Las Acácias, que era um estádio um pouquinho maior do que o Pocitos naquela época. O Pocitos foi caindo em desuso. Durante a década de 30, após a Copa do Mundo, o Pocitos começou a ser invadido, vejam só, por ruas. Quando é que a gente vai imaginar que um estádio onde aconteceu o primeiro gol de um campeonato mundial da FIFA, lá em 1930, poderia ser atravessado por ruas, tão poucos anos depois de ter acontecido esse feito do gol do Lohan? Em 1940, o restante do estádio acabou sendo demolido. Eles simplesmente acabaram com o estádio para fazer uma estação de bonde. Então o tempo foi passando, os bondes pararam de ser utilizados e aquele espaço simplesmente não era lembrado como um espaço onde tinha acontecido algo tão importante quanto foi o primeiro gol de uma Copa do Mundo do Lohan. E por mais de 6 décadas, esse espaço foi abandonado, foi simplesmente esquecido, ruas cresceram sobre esse espaço, casas foram construídas pelos logradouros e nada mais aconteceu. E aí o que eles fizeram? Promoveram um concurso cultural onde premiava quem tinha o melhor projeto para que se montassem monumentos que retratassem esse primeiro gol. Só que nada era tão fácil. Ninguém nem sabia onde era o centro do campo, quanto menos eu sabia onde era a trave. E aí, por muita sorte, conseguiram encontrar onde era o centro do campo, e por mais sorte ainda, a trave de onde a bola do Lohan passou próxima naquele gol, na verdade ficava justamente em cima de uma calçada, na frente de uma casa. E aí foram feitos dois monumentos. O monumento que representa o centro do gramado e o monumento que representa apenas o lado da trave onde a bola passou. Então, depois de muito tempo, houve essa recuperação da memória de onde saiu o primeiro gol da Copa do Mundo, e que ninguém lembrava e ninguém sabia exatamente onde era até o ano de 2002. Mas mesmo assim, a gente vê que o desapego total de muitas pessoas que cuidam do futebol para a história do futebol era muito pouca desde aquela época. Tudo bem que em 1930, ninguém imaginaria a dimensão que ganharia esse esporte ao redor de todo o mundo, e talvez ninguém imaginaria que a gente demolir um estádio como o Pocitos faria falta para a gente demonstrar o que é a história do futebol a todas as pessoas que querem conhecer. A verdade é que mesmo isso acontecendo, e mesmo as autoridades tentando recuperar um pouquinho do pedaço do que era a história desses estádios, muitos estádios históricos ainda vêm sendo demolidos por aí. O Hassunda, onde o Brasil ganhou a Copa de 58, já não existe mais. O Wembley já não é mais o mesmo faz tempo. O novo Maracanã tem que ser assim chamado de novo Maracanã, porque o velho não existe mais. E outros tantos estádios que hoje caíram em desuso, como os Aflitos, o Olímpico, a Fonte Nova que foi demolida, o Palestra Itália que foi demolido, entre tantos outros estádios aí ao redor do nosso Brasil que já não existem mais da forma que eram antes. E o lamentável é que desde aquela época parece que nada muito se aprendeu. E a gente vai completar mais 100 anos, se Deus quiser, de futebol, se é que ele não acabe antes, com estádios que não contem a história verdadeira do futebol, e a gente tem que ver só nos livros o que está acontecendo.
Se você gostou do nosso programa, dê uma olhada aqui no link, curtam, compartilhem com seus amigos e vamos na fé que a gente vai conseguir aí mandar várias histórias do futebol para vocês. E pelo amor de Deus, preservem pelo menos o Pacaembu, gente. Preservem pelo menos o Pacaembu, que é a maior demonstração de história do futebol, talvez que não nossa cidade de São Paulo, o estado de São Paulo tenha, mas que hoje o Brasil tem. Eu acho que nada mais marcante que o Pacaembu. Preservem o Pacaembu, gente. Não morre no final. E se distante é assim. É ambulância, está!